Fala pessoal, tudo certo? Meu nome é Gabriel Casarotti, de novo eu estou aqui com o Danilo Menegatti para o segundo episódio do Compara Insumos. Nesse episódio a gente vai falar um pouquinho sobre defensivos agrícolas mais especificamente. Então a gente vai tratar sobre o que aconteceu no ano passado, aquela alta nos preços, o que está acontecendo esse ano e o que a gente pode esperar para daqui a um tempinho no mercado de defensivos agrícolas. Mas antes de tudo, roda a vinheta, pessoal! Bom, gente, se vocês acompanharam o nosso último episódio, vocês viram que a gente tratou um pouco mais da questão dos fertilizantes, né, com essa questão da Rússia e da Ucrânia. Porém, nesse episódio a gente vai tratar de um outro componente muito importante do custo do produtor brasileiro, que são os defensivos agrícolas. E da mesma forma, Danilo, que a gente enfrentou um aumento muito forte nos preços de fertilizantes agrícolas no ano de 2021, nós também tivemos um boom muito forte nos preços dos defensivos agrícolas. Então, herbicidas, inseticidas, fungicidas, entre outras classes, também subiram bastante. Então a gente vai entender um pouquinho hoje do que está acontecendo nesse mercado e por que eles aumentaram tanto no ano passado. Ano passado a gente começa ali principalmente com todas aquelas questões políticas que a gente tinha. Então a gente estava numa crise muito forte ainda por conta do Covid, do coronavírus. Essa crise foi se arrefecendo ao longo do ano, teve, é claro, outros picos que contribuíram para estar aumentando a inflação no mundo inteiro. E acho que a gente pode citar esse como o primeiro dos pontos. A gente tem uma inflação muito forte no ano de 2021 e isso contribuiu para esse primeiro aumento, para esse impulso, para esse pontapé inicial no aumento de preços de insumos agrícolas. Exatamente, Gabriel. E além da questão econômica, a gente também tem muitos fatores da área agrícola mesmo que impactaram os preços de defensivos, né, Gabriel? A gente teve aí um ano muito mais seco e isso aí a gente vai ver que impacta muito o preço dos fungicidas, porque a incidência dos fungos reduz muito num período mais seco. Além dos fungicidas, a gente também teve outras classes que se mantiveram em patamares estáveis durante o ano, entre elas os nematicidas e os inseticidas. Porém, uma classe que foi na contramão das demais foi os herbicidas, que tiveram um aumento na importação de 35% durante o ano de 2021. E é muito interessante isso, Danilo, por conta dessa característica de dependência que o Brasil tem com relação a outros países na importação de defensivos agrícolas. Então, nós somos muito dependentes dessas moléculas que vêm de fora, que vêm do exterior, para suprir a nossa demanda nacional. E o principal fator de alta na classe de defensivos agrícolas no ano de 2021 foi realmente os custos do glifosato. Então, o glifosato é uma molécula importada, então é um produto que, na maioria dos casos, é importado ao Brasil. E o principal fator que implicou nesse aumento considerável do preço do glifosato foi o aumento do custo de produção do mesmo nos países produtores, principalmente a China, que nós vamos falar muito dela aqui hoje, porque o Brasil importa aproximadamente 30% de todos os seus defensivos agrícolas da China. E aí, Danilo, a gente entra no segundo fator de alta de preços de insumos agrícolas, especificamente de defensivos, no ano de 2021, que foram as políticas nesses países produtores. Então, assim como a China, a Índia também é um país que exporta muitos defensivos para a gente, exporta muita tecnologia de insumos agrícolas para a gente. E nesses dois países, principalmente, nós tivemos várias políticas que acabaram trazendo alguns entraves na liberação de defensivos, na exportação de defensivos. Então, isso acabou também atrasando um pouquinho a chegada deles e aumentando os custos deles aqui no Brasil. E tudo aquilo que a gente falou no último episódio sobre fertilizantes é válido aqui também. Como o Brasil é muito dependente, todas essas mudanças a gente fica totalmente à mercê dos outros países. Então o que aconteceu foi, a China passou por uma política muito estrita de controle de Covid, que eles adotaram uma política de tolerância zero, ou seja, os portos foram fechados, muitas das importações foram cortadas e o Brasil ficou aí com uma grande falta, principalmente do herbicida glifosato. Então, Danilo, até agora a gente já tem dois principais fatores de aumento de preços de insumos agrícolas, especificamente dos defensivos, aqui no Brasil. Então, o primeiro deles foi a inflação, o segundo é realmente a dependência dos países exportadores para a gente. Então, a China, a Índia são países muito fortes na exportação. Além desses dois principais fatores, nós também tivemos o aumento nos preços de frete, então o aumento nos preços do frete, principalmente marítimo, no ano passado, acabou também deixando esse custo um pouco maior no final da cadeia. Então nós sentimos também esse aumento de frete na hora de comprar esses defensivos. E também um outro fator que influencia bastante no preço dos insumos agrícolas e que acabou aumentando também exponencialmente os custos de produção no ano de 2021 foram as políticas ambientais. Então, esses principais países exportadores, eles tiveram diversas mudanças regulatórias na produção de insumos agrícolas, principalmente defensivos.
Então, no ano de 2021, nós tivemos um aumento muito forte, principalmente nos combustíveis fósseis e também políticas relacionadas aos combustíveis fósseis. A China veio passando por um processo muito forte de descarbonização. Medidas rígidas foram tomadas e isso acabou que no final da cadeia também influenciou no aumento de preços de insumos agrícolas. E também tem mais um fator que eu acho importante a gente trazer. Tudo isso que a gente está falando é o preço internacional, ou seja, o preço em dólar. Mas no Brasil a gente ainda tem o agravante da taxa de câmbio, que também subiu muito no ano de 2021, e isso impacta diretamente o produtor que vai comprar esses produtos que vêm do mercado externo em dólar e vão ser convertidos por uma quantidade maior em real. Bom, então pessoal, agora a gente fecha o ano de 2021 com tudo isso que aconteceu. Então nós tivemos o Covid, nós tivemos a inflação, nós tivemos políticas ambientais e políticas energéticas nos países produtores e também nós tivemos a taxa de câmbio. Todos esses fatores contribuíram muito para o aumento de preços no final da cadeia. Então o consumidor acabou comprando esses insumos, esses defensivos, num preço mais alto por conta de tudo isso. Outras coisas também agora relacionadas ao mercado interno foi que muitos desses defensivos acabaram sumindo do estoque. Então muitos desses defensivos, muitos desses produtos não estavam mais em estoque, porque a corrida, a competição para comprar esses defensivos em um momento em que esses preços estavam subindo foi muito forte. Isso acabou deixando os revendedores receosos e acabou também fazendo com que muitos dos compradores quisessem ou comprar os defensivos com certa antecedência ou também esperar e ver se esses preços davam uma arrefecida no final do ano. E o ano de 2022 não começou muito diferente também, né, Gabriel? Começou muito parecido aí com 2021. A gente teve a guerra que encareceu muito o preço do barril de petróleo ao redor de todo o mundo. E isso impacta diretamente no custo de produção das principais moléculas que a gente utiliza como defensivos agrícolas. Então, qual é a melhor estratégia? O que a gente espera aqui no PSEG que vai acontecer nesse ano no mercado de defensivos agrícolas? Bom, vamos explorar um pouquinho mais as possibilidades que a gente tem. Beleza. Então, acho que o primeiro ponto que a gente tem que tratar é que esse ano está sendo um ano muito atípico. A gente está vivendo ali diversas situações mundo afora e também internamente aqui no Brasil que acabam deixando o cenário econômico muito volátil. Então a gente tem a guerra na Rússia com a Ucrânia, isso faz por elevar o preço do barril do petróleo e também tornar muito volátil a taxa de câmbio, tornar muito volátil o dólar. Então, vira e mexe ele está subindo, vira e mexe ele está caindo. Além disso, aqui no Brasil nós também temos eleição, é um ano de eleição, o que deixa também um gostinho de preocupação nos economistas. Exatamente, com tudo isso que o Gabriel trouxe, o que a gente espera aqui que vai acontecer com os preços defensivos? Vamos tratar primeiro em real, já que a gente está falando de Brasil. A gente espera uma taxa de câmbio mais volátil, ou seja, a gente não tem garantia de que esses preços de defensivos vão continuar caindo e vão voltar a patamares anteriores por conta principalmente da taxa de câmbio, e além disso a gente ainda está vendo um mercado com os fretes marítimos elevados e uma dificuldade nos transportes com falta de containers, entre outros entraves logísticos. Além do mercado interno, a gente também pode ver que no mercado externo, ou seja, no preço em dólar, ainda há uma expectativa de manutenção de um crescimento lento, porém constante durante o ano de 2022. Nos preços dos defensivos internacionais. Isso acontece principalmente porque o mercado ainda não se recuperou na questão do custo de produção. O custo de produção desses produtos ainda está muito elevado e a falta do glifosato implicou em empresas buscando produzir novos substitutos, ou seja, está tendo maior produção para suprir essa falta que o glifosato e algumas outras moléculas que eram importadas não estão sendo mais e tiveram a sua produção reduzida. E um outro fator que determina muito isso, Danilo, que está acontecendo hoje, é como você mesmo disse, a China ela passou por restrições muito intensas na questão da política de Covid-0. E hoje a gente vê que novamente eles estão com essa política sendo adotada. Então muitos lockdowns estão sendo impostos na China e isso acaba pelo quê? Acaba paralisando fábricas de produção, acaba paralisando fábricas ali de insumos agrícolas. Dentre esses insumos, o principal deles é o glifosato, como você mesmo trouxe, e também acaba paralisando ali portos e estações portuárias. Então, os insumos não são produzidos e os que já têm não saem da China para vir para o Brasil e para outras localidades do mundo. Mas nós temos uma luz no fim do túnel. A gente está olhando muito para o lado da oferta, a gente está olhando muito para o lado de quem oferta esses produtos. Mas o lado da demanda também já aprendeu. O lado da demanda está se controlando melhor nessa compra de insumos agrícolas. Então, muitos dos produtores adiantaram suas compras, tanto no ano de 2021, quanto já estão olhando ali para o melhor momento de comprar esses insumos para essa safra seguinte. Então, muitos dos produtores já estão se garantindo nesse mercado, já estão fazendo estoques para não ter que depender de preços internacionais novamente. Então, esse é um primeiro ponto. Então, uma diminuição na demanda provavelmente fará com que os preços
pelo menos se mantenham ali em patamares um pouquinho mais estáveis esse ano e não subam como subiram ano passado. Isso porque ano passado, com aqueles preços explodindo, muitos dos produtores correram para comprar esses insumos. Então nós tivemos tanto a demanda sendo maior, quanto também a oferta sendo menor. Isso contribuiu para aquele boom. Agora, muitos desses produtores já compraram. Então talvez nós vamos enfrentar um ambiente um pouco menos competitivo nessa questão. E não só na questão da compra, a aplicação dos insumos está sendo mais consciente também, Gabriel. A gente entende que o produtor hoje já compreende que utilizar muitos defensivos não é o ideal. O ideal é utilizá-los da melhor maneira possível, com as doses controladas e de uma maneira consciente e limpa, para que a sua plantação também não seja comprometida. Então, a utilização também está mais consciente e talvez isso impacte nos preços mais para frente. E falando disso, nós temos várias estratégias, de utilização desses insumos de maneira mais consciente. A primeira delas, é claro, é utilizar eles nos locais necessários. Então essa aplicação sendo feita de uma maneira mais consciente, essa aplicação sendo feita em loco, naquele local onde está sendo necessário. Então o produtor já faz isso há muito tempo, isso já vem de carteirinha dos produtores, mas nesse último ano, com o bolso apertando, o pessoal começou a prestar um pouquinho mais de atenção nisso. Além disso, nós temos também outros tipos de aplicação. Nós passamos a ter aplicações mais certeiras, nós tivemos um aumento nas tecnologias e também nós tivemos uma resposta a nível governamental de como proceder nessa situação. Então, nesse ano a gente já falou sobre o que está acontecendo fora do Brasil, nós já falamos sobre a visão do produtor e agora vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo em nível governamental. Nós também tivemos a PL dos defensivos saindo do papel. Então essa PL ela já vinha sendo discutida, já vinha sendo debatida há alguns 2 anos atrás e nesse último ano ela entrou muito em pauta por conta desse aumento, desse boom nos preços de defensivos agrícolas. Exatamente, contrário de que muitas pessoas acreditam, essa PL não busca facilitar a obtenção de produtos venenosos e muito tóxicos, mas sim transformar isso em um processo mais moderno e que esteja de acordo com as tendências mundiais, facilitando principalmente o registro de novos produtos biológicos, ou seja, de impacto muito menor na produção. Isso mesmo, Danilo. Isso porque, como a gente já vem dizendo desde o primeiro episódio, o produtor ele não quer utilizar mais defensivos, ele não quer utilizar mais fertilizantes, ele não quer utilizar cada vez mais defensivos. Isso porque, primeiro, custa muito dinheiro, a gente vê que os preços estão lá em cima, então ele não quer gastar mais dinheiro. E outro motivo também é que isso acaba também prejudicando a produção dele. Então ele sabe que quanto mais defensivos ele utilizar, além da produção dele ficar mais cara, essa produção vai ficar sendo um pouquinho taxada como não sustentável. E o produtor está muito ligado nisso também. Então essa PL vem para modernizar a regulamentação que a gente já tem no âmbito dos defensivos. Então nós temos uma lei muito defasada, uma lei muito antiga que regulamenta essa liberação de defensivos. E essa PL vem para dar uma modernizada nisso. E não somente vai ficar restrita à venda de defensivos, à liberação de novas moléculas, mas sim vai abranger várias áreas. Então ela vai começar ali na pesquisa desses defensivos, então nós vamos ter um investimento, um incentivo cada vez maior na pesquisa para se obter novas moléculas e assim fazer um uso melhor, fazer um uso mais preciso das moléculas. Isso fará com que o Brasil comece a ganhar cada vez mais expressividade nessa produção de defensivos. Então a gente vai ter moléculas sendo produzidas nacionalmente, serão moléculas brasileiras, e o que vai diminuir a dependência desses países exportadores que a gente vem comentando desde o início do episódio. Além disso, nós também teremos modernização na questão de rotulagem de defensivos, deixando esse processo cada vez mais ágil, mais rápido, e também na liberação desses defensivos, que hoje é muito trabalhosa, muito burocrática. Então, um defensivo aqui no Brasil, para ser liberado, ele demora em média ali 8 anos. 8 anos ali de processos burocráticos para ser liberado. Com essa PL, a gente vai trazer uma facilidade um pouco maior para isso. Então, o que acontece? Quando a gente tem um tempo muito grande para até um defensivo ser formulado, até ele ser liberado, a gente pode ter casos até de seletividade. Então, aquela praga que aquele defensivo ia controlar, talvez já não seja a principal praga daqui a alguns anos. Então, esse processo sendo mais ágil, facilita esse acesso desse defensivo naquela hora ao produtor, fazendo com que ele faça um uso cada vez mais preciso, cada vez mais certeiro daquele defensivo. E como o Gabriel falou, isso também não se limita ao registro de novas moléculas, mas todo o processo da utilização dos defensivos deve ser modernizado e otimizado. Inclusive o descarte de embalagens, que é algo muito importante hoje em dia e que também é um grande fator ambiental, para que esse descarte seja feito da maneira correta e inclusive até muitas vezes reciclado o material, né?
Bom, e como a gente já falou, os produtos biológicos são os protagonistas desse projeto de lei. Dessa maneira, eles devem se tornar aí um dos principais investimentos do Brasil para o futuro, para que a gente se torne aí pioneiro na produção de insumos biológicos, dentre eles on-farm, né, Gabriel? Exatamente, Danilo. Então essa PL, além de incentivar as moléculas convencionais, então a gente vai ter uma disponibilidade maior de moléculas para o produtor, para ele poder escolher aquela molécula que ele quer. Essa PL também vai estar incentivando a fabricação de produtos biológicos. Então, produtos mais sustentáveis ao produtor, tanto economicamente como ambientalmente. Então, como você disse, Danilo, hoje a gente já está ali na vanguarda dos biológicos. Então, os produtos biológicos eles já são muito utilizados no Brasil em comparação com outros países do mundo. E dessa maneira, o acesso a eles torna-se cada vez mais fácil. Então o produtor ele vai conseguir ter acesso a cada vez mais opções de biológicos no mercado. Ele vai conseguir escolher cada vez mais dessas opções, se tornando cada vez mais frequente o uso delas. Bom, então se vocês quiserem um vídeo aí focado no mercado de biológicos para as principais culturas brasileiras, deixem a sugestão aí nos comentários que a gente pode trazer aí para vocês num próximo vídeo. Bom, gente, muito obrigado por assistirem o vídeo. Por favor, não se esqueçam de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal do PCE de Projetos. Nós estamos com muitas ideias aí, muitos vídeos novos para vocês. Então é isso, pessoal. Até a próxima.